Uma pequena dica aqui sobre questão de bobina com tape e bobina convencional. Qual a diferença? Raimundo, na hora de colocar no estator, precisa fazer mudança da tradição da bobina convencional para a bobina de tape? Não muda nada. As entradas da bobina são as mesmas. Você vai rebobinar a bobina com tape e a bobina convencional, as colocação das bobinas dentro do estator não muda. Entendendo? As colocações são as mesmas. Raimundo, vai mudar a quantidade de grupo na de trabalho? Não. A bobina de trabalho do ventilador são 4 de trabalho e 4 bobinas auxiliar. Você faz primeiro, tanto faz, tanto fez, mas vamos dizer que você faz primeiro a bobina de trabalho. Você faz 4. Você tira e depois você vai fazer a bobina auxiliar. Certo? Tem muita gente confundindo bobina auxiliar com bobina de trabalho. Bobina de trabalho é a que vai ficar trabalhando. Se fosse um motor grande, aquele motor de partida que tem um motor preto, a bobina de trabalho fica funcionando e a bobina auxiliar ela para, ela desliga. Ventilador não, ventilador ela tem um capacitor e alguns motores também que o capacitor é permanente, dá na mesma, né? Ou seja, a bobina auxiliar vai ficar trabalhando junto com a bobina de trabalho, certo? Mas a força maior vai estar na bobina de trabalho, certo? Então o que acontece? A colocação das bobinas de ventilador, bobina com tape, bobina convencional, não tem diferença nas colocações. Você vai colocar dentro do estator da mesma forma. Raimundo, aonde eu devo começar? Em qualquer ranhura dessa você pode começar. Entendendo? Não tem a questão de dizer assim, a ranhura certa, né? Então não existe diferença, certo? Na colocação das bobinas no estator. A diferença vai estar no rebobinamento, na faseção das bobinas auxiliar. Raimundo, a quantidade de espira muda da convencional para a bobina com tape? Não muda. É a mesma quantidade de espira, certo? Então a bobina de trabalho, entendendo? Ela vai na bobina com tape, ela tem uma quantidade, vamos dizer, de 500 espira. Na bobina convencional vai ser a mesma coisa. Convencional e com tape, a quantidade de espira são as mesmas, né? Vai ser as mesmas espiras. O que é que muda? É que quando você vai fazer as bobinas das bobinas auxiliar, entendendo? Da bobina auxiliar para a bobina convencional, ou seja, vamos voltar aqui a fita. Na hora que você vai fazer a bobina auxiliar, entendendo? É onde vai estar a diferença, né, da convencional para tape, vou dizer agora, né? A bobina convencional, aqui tem 100 espira que eu coloquei agora, certo? Vamos dizer que elas são 500 espira. Aí eu vou colocar, vamos dizer que eu vou colocar 350, 150, só um exemplo, né? Mas vai ficar a mesma 500. Aí eu vou colocar, por exemplo, 50, 50, 50, 50. Os 4 grupos de 50 aqui. Aí eu corto o fio, dou nó aqui no final do fio, dou nó aqui no começo, onde eu comecei. Aí eu aparto o fio aqui e dou nó. Certo? Não retiro da bobinadeira. Agora eu vou colocar 100. Aí eu coloco 100, 100, 100 e 100. 4 grupos de 100. Por cima das 50 que tinha. Então, eu dou 2 nó no começo e 2 nó no final. Aí corto aqui o fio. Corto o fio. E agora eu vou colocar as 300. Ou melhor dizer, 350. Aí eu coloco 350, 350, 350, 350. Aí dou 3 nó aqui no começo onde eu comecei e 3 nó aqui no final. Então, a bobina com 50 espira vai ter um nó no começo e nó no final. A outra camada, que eu vou chamar de camada, a outra camada vai ter 2 nó. E a terceira camada, 3 nó. Então, essa está aí a diferença, né? Vamos dizer assim. Na bobina com tape, vamos dizer que eu coloco aqui 100 espira. Entendendo? Vai ser as mesmas 500. Aí eu vou colocar aqui 100 espira, 100. Certo? Tira um tape. O que é tape, Raimundo? Já tem um vídeo no YouTube explicando. Tape só esse aqui, ó. Você vai puxar o fio para cima aqui e vai enrolar ele aqui. Você enrola e separa. Bota pra cá. E dá a continuidade enrolando. Entendendo? Você coloca mais 300 espira por cima. 300 voltas. Quando eu falar espira, gente, é volta. Aí eu pego de novo aqui, subo aqui para cima, né, e enrolo ele aqui, ó. Certo? Enrolo ele aqui e jogo para cá. O segundo tape. Então eu tenho já 400 espira, vou colocar mais 100 para fechar as 500. A divisão você faz aí como você achar melhor. Então agora eu já tenho 500 espira.
tudo nessa bobina aqui eu tiro os tapes. Aí eu vou colocar 500, 500 e 500 e encerrou. Fiz aí a bobina auxiliar. Então o que é que muda? Simplesmente porque a bobina de camada, você faz uma camada 4 vezes, depois outra camada por cima, outra vez, e a terceira camada, que são 3 camadas, mas a quantidade de espira é a mesma, não muda. Entendeu? Nos tapes, você vai tirar 2 tapes aqui, ó. É onde vai sair as velocidades, certo? Vai sair 2 velocidades. O começo dessa bobina com tape aqui vai fechar com o começo da bobina de trabalho para fazer a terceira, que é a lenta. Só isso, certo? A convencional não. A convencional você vai fechar um nó com 2 nó, 3 nó com 1 nó, entendeu? Um nó com a de trabalho, entendeu? Só vai mudar isso, que vai ter vídeo também explicando também sobre isso, ok?